iniciando. Boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos aguardando aos queridos amigos começarem a entrar na nossa live da nossa amada Quinta de Luz. Eu sempre no comecinho gosto de passar alguns recadinhos do coração aí para vocês, né? Lembrando que a gente tem as nossas mídias, nosso site da nossa Quinta de Luz, no YouTube, segue a gente no YouTube. Lá no YouTube a gente passa todas as informações dos nossos amigos, trabalhadores da casa, fazendo vídeos maravilhosos sobre alguns temas tão importantes para que a gente possa compreender a nossa trajetória, o nosso dia a dia, a espiritualidade, o que é o espiritismo, né? Falamos lá sobre a água fluidificada, sobre o Evangelho no Lar. Então, o YouTube ele está recheado de informações para todos vocês, né? Nossa conta aqui do Instagram, que todas as quintas-feiras temos lives, e o nosso Evangelho no domingo, né? O Evangelho que os nossos amigos evangelistas, que eu gosto, né? Nossos trabalhadores evangelistas que trazem aí as informações nos domingos pela manhã, trazendo a palavra do Evangelho, né? A palavra de alguns livros tão maravilhosos, lidos por alguns deles, ou então alguma mensagem que nos conforta tanto no domingo de manhã, para a gente começar a dar todo o gás para iniciar aí uma boa semana. Então nos acompanha aí, porque vale muito a pena. Queridos, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos à nossa quinta virtual. Se Deus quiser, ano que vem estaremos retornando aos nossos trabalhos, né? Na nossa casa presencial, se Deus permitir, né? E Ele vai. A pandemia já está começando a dar um fluxo, né? E graças a Deus todo mundo aí se vacinando, se vacinem, né? Para que a gente possa cada vez mais ter aí um avanço, né? Contra esse vírus que veio nos trazer tanto aprendizado. Então, boa noite a todos, que a força crística possa realmente nos envolver nesta noite e nos permitindo a entender que cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz, compartilhando, aprendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus, que é essa nossa proposta em todas as quintas-feiras de todos os amigos que aqui vêm, né, conversar um pouquinho aqui com vocês. Vamos transcorrer em algumas reflexões que sejam úteis para nós, né, para que a gente possa dar melhor entendimento, conduzir melhor o entendimento, né, na nossa linda trajetória aqui neste planeta. Eu convido a todos para a gente fechar os olhos e fazermos uma oração, né, para dar início, que Deus e os nossos amigos espirituais nos acompanhem na live de hoje. Então fechem os olhos, agradecemos ao Pai Maior por esta oportunidade, que através das mídias, dessa parte tecnológica, podemos utilizar para levar o conforto, o acalanto, o aprendizado, o entendimento e a consciência para todos os irmãos na noite de hoje, seja eles que estão no plano físico, seja aqueles que estão no plano espiritual, que cada um de nós possamos recolher os bálsamos necessários
proferidos pelos nossos amigos espirituais e pelo nosso amado Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim que podemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Para quem está entrando agora, meu boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a fé raciocinada, né? Eu quis trazer esse tema porque eu acho de tão importância para que a gente possa ter um nível de entendimento, de aprendizado e de conhecimento. Então, as relações entre fé e a razão, desde o princípio, fazem parte do nosso debate filosófico espírita. Com a criação por Allan Kardec dos conceitos de fé raciocinada, deu um ponto de vista conceitual, né, que estabeleceu uma contradição aparente e a gente poderia dizer até insuperável, porquanto a fé se funda na convicção e a razão, né? E na dúvida, até porque não dizermos isso, ela resulta então que ambos se contradizam, né? Então Kardec ele nos traz essa visão. Então, ora, como crer duvidar são práticas antagônicas, por definições. O conceito de fé raciocinada seria por isso um evidente contrassenso. Então a gente vai nesse processo, né, nessa ideia que eu estou lançando aqui para vocês agora, a gente vai falar sobre a referência do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e a gente vai falar do capítulo 12. Tá? E o capítulo 12 é um capítulo bastante interessante, né? Porque fala de amar os nossos inimigos, né? Então sabemos que nessa escola da vida o aprendizado é árduo, porque as nossas necessidades ainda são muitas e o nosso conhecimento é limitado, mas nunca faltou à humanidade o auxílio divino através das grandes revelações. Né? E esse capítulo 12, ele nos traz: amai-vos vossos inimigos e o perdão como prova de amor e de caridade. Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse tema e aprofundar cada vez mais o nosso processo de entendimento, porque essa fé raciocinada, ela tem que vir com bastante clareza, para que a gente não se perca aí ao longo, né, da nossa trajetória, né, nesse caminho, nessa trajetória a nível de entendimento, de consciência. Então, um dos ensinamentos do Cristo mais conhecidos, mesmo dentre aqueles que não professam qualquer crença de matriz cristã, é o expresso na sintética sentença: amai os vossos inimigos, que encontraremos tanto no Evangelho de Mateus, né, no versículo 44, se eu não me engano, quanto no de Lucas, ok? Então, eu acredito que o de Lucas é versículo 6, tá? Então, quem quiser aí aprofundar, vai buscar a informação, que eu acho de suma importância. Eu sempre digo assim, a gente somos eternos estudantes, então todo o nível de informação que eu trago a vocês é aquilo que eu vou buscar como estudo e até mesmo com o que eu entendo. Então é o que a Alexandra entende. Então eu sempre gosto de dar informação para que vocês também busquem o nível de entendimento, porque a fé raciocinada, ela não tem que ser uma fé cega. Fé cega não nos conduz a lugar nenhum. Em que pese muito divulgar e proclamar aí com resoluta sinceridade por diversas
diversos daqueles que se consideram cristãos, né? Então trata-se igualmente aí de um dos ensinamentos do mestre menos compreendido e vivenciado nos atos cotidianos da vida corpórea, diante das dificuldades que ainda encontramos como seres em processos de evolução, e entender as ofensas que sofremos e perdoamos aqueles que nos atingem. Então aí a gente vai encontrar, né, esse ensinamento que o Cristo nos trouxe. Então, essas dificuldades naturais no estágio evolutivo atual do nosso planeta são em grande parte explicadas pela incompreensão ainda existente no ser humano sobre o verdadeiro significado do amor e do perdão em Cristo, e verdadeiros fundamentos das leis morais do progresso e de justiça, né? E aí a gente vai vendo aí o amor e a caridade. Então, nessa seara, o Espiritismo, por seu caráter de evangelho redivivo, né? Magistralmente codificado por Allan Kardec na forma de ciência, filosofia e religião, nos traz a luz necessária para entendermos esses intrâmites em todos os demais postulados aí do Evangelho do Cristo. Em especial por nos mostrar que a vida é eterna e que reencarnamos para progredirmos, né? Daí servem os problemas e as perturbações muitas vezes vivenciadas. Os seus causadores, muitas vezes, instrumentos de provas e expiações que a gente precisa passar, infelizmente ainda aqui nesse planeta, que se fazem presentes em nossas vidas, que nos possibilitam evoluir. Então, tudo que vem de provas e expiações é um instrumento que vai nos capacitar até esse eixo evolutivo. Então, caminhando em direção a Deus, né? A gente pode dizer assim, e caminhando em direção a algo maior do que nós, rumo à perfeição moral possível, né? Diante da nossa condição de espírito eterno. Então, o Espiritismo ele traz essa lucidez para todos nós através do eixo reencarnatório. E que ora trago neste despretensiosa live, né? Eu vou trazer nessa despretensiosa live, não é outra coisa senão revisitar os ensinamentos do Evangelho sobre o amor a ser dedicado aos nossos inimigos, tendo por balizar aí a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E o olhar na realidade atual com toda a complexidade que caracteriza as relações humanas, sociais e políticas nessa sociedade nossa aí moderna, né? Então a gente, para poder ter melhor eixo de entendimento, né, para tanto eu proponho, né, a todos a analisar primeiramente o que devemos entender como inimigo. Já parou para pensar o que a gente deve entender como inimigo nos dias atuais? Ou em outras palavras, né, a quem se deve destinar amor segundo mencionado, né, no preceito cristão? Ainda buscaremos a compreensão necessária a respeito do sentimento de amor que se refere o Cristo, especialmente diante da aparente incompatibilidade do ato de amar aqueles que nos desejam mal ou a quem não nos afeiçoamos, né, consciente ou inconscientemente, porque existe às vezes aquelas pessoas que a gente diz assim, menino, não fui com a cara do fulano, então aí é o nosso inconsciente falando com a gente, né? E esse inconsciente, quando fala, ele é muito interessante, porque a gente, quando olha para o outro e a gente não o famoso, o santo não bate, é necessário que a gente avalie o espelho que está diante de nós, né? Então é muito interessante pensar, né,
nesse sentido. E por fim, pretendemos entender o perdão como a manifestação do amor e da caridade para com o próximo, né? E à luz das leis morais prescritas pelos espíritos superiores e codificado por Allan Kardec, né? De uma forma tão preciosa, né? No nosso querido Evangelho, ok? Então assim, o Evangelho e o Espiritismo e o codificador, em sua monumental obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicou um capítulo específico ao preceito evangélico: amai os vossos inimigos. E esse capítulo, como eu já falei, é o capítulo 12, que vai delineando com sua superior sabedoria e a partir das linhas mestrais apresentadas pelos espíritos superiores, as lições que devemos ter em conta sobre o tema. Esse capítulo figura como um verdadeiro roteiro a guiar o pensar e o agir humano em relação a este mandamento. Então, assim, a gente começa a entender que existe aí um processo de iluminação, né? Que hoje é sempre com preciosas observações, que se dividamos, né? Que sejamos devidamente seguidas, nos leva ao caminho do amor e do perdão caridoso aos nossos inimigos. E nesse período, no tempo que a gente está vivendo hoje, sociopolítico, é tão importante a gente entender bem esse capítulo. Porque parece soar estranho falarmos em inimigo nos dias atuais como um efeito. Que muitas são as pessoas que, confrontadas com esse ensinamento, né, do Evangelho, respondem para si mesma assim, ou em público até, né, que não possuem inimigo, né? Quem já não disse? Eu até mesmo já também falei, meu Deus, eu não tenho inimigo, né? Mas alguém que entenda nitidamente como seu adversário, antagonista, né, a quem hostilize ou a quem sofra hostilidade, né? Essas mesmas pessoas, não raro, confessam que guardam mágoas, né? E aí, quando eu fui pensar, eu digo, nossa, de vez em quando eu guardo algumas mágoas, né? E ainda bem que eu não me apego a elas, mas de vez em quando eu guardo algumas mágoas. Então, quando eu começo a ter um determinado eixo de sentimento, né, mágoas, desilusões em relação a outras, ou tem a noção de que alguém não lhes quer bem, asseverando aí que não as odeiam, mas tampouco lhes dedicam amor, surgindo aí a indiferença, né? Porque quando a gente começa a não gostar ou ter alguma mágoa, alguma desilusão, o que é que a gente vai entrar? A gente entra na indiferença, com um sentimento a marcar a projeção mental relativamente a elas. Então a gente já começa a fazer um eixo de emanar uma energia de carga negativa. Então a gente precisa entender direito a palavra inimigo, porque o inimigo não é aquele apenas que me faz mal e eu o afasto, ou que me hostiliza. Às vezes os inimigos são adquiridos às vezes com essas mágoas, né, com desilusões, diante de nosso processo aí evolutivo. E quantos de nós às vezes não sentindo alguma mágoa e alguma desilusão? Quantos de nós? Então possuímos inimigos. Então é uma análise sem maior profundidade, né? Pode restar a impressão que a figura do inimigo é que se referiu Jesus Cristo lá na época, no contexto, né, da sua época, né? E Allan Kardec, em sua obra, pouco tem relação com a realidade das sociedades contemporâneas, em especial daquelas mais civilizadas, em que se verifica consideravelmente a diminuição da biliosidade,
né, nas relações entre as pessoas, não obstante a violência e até mesmo a perversidade, né, ainda seja uma realidade muito presente em diferentes grupos humanos, né? A gente verifica isso, a nossa sociedade. Esses dias eu estava assistindo uma aula de um querido professor, né? Que eu tive a felicidade de conhecê-lo, né? E ele dizendo, o humano lá fora, ele tá muito perverso, ele tá muito cruel, e é verdade, né? A nossa civilização, ela hoje tem pouca empatia, né? E quando as tem, a gente julga. E é importante lembrar, gente, que assim como o próprio Evangelho de Cristo, os ensinamentos contidos nas doutrinas expostas por Kardec, tem uma consistência universal e atemporal, né? Que vai validando cada vez mais em qualquer lugar, em qualquer tempo, ou nos permite entendê-los, né? Entender, né? E interpretar a realidade de nossa época e de nosso meio social. Então, um livro que foi escrito, Deus do céu, em 1864, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito. Então imagina, é muito tempo. Mas mesmo assim, até hoje, a gente vai vendo que ele se torna atual na época de hoje. Por isso que essa passagem do Evangelho do Cristo, ela é tão importante. E é verdade que o cenário político, social e cultural de hoje, em grande parte do planeta, é bem diverso daquele existente na época em que Cristo esteve entre nós. Houve uma inegável evolução da humanidade no caminho da construção de uma sociedade mais democrática, justa, né? E fraterna, por que não dizer isso? Mas muito em virtude da influência da moral cristã, né? A gente teve esse período, mas também em outras matrizes religiosas, na formação das diferentes gerações que se sucederam nos últimos 2000 anos, 2000 anos, né, no mundo ocidental. Então, é bastante interessante. Só que a gente está muito, né, estamos muito complicados a níveis, né, de sentir, não obstante ainda de se constar, a gente vai constatando com frequência atos de violência, de barbárie, próprias de um mundo inferior. Infelizmente, a gente ainda está num planeta que ainda a gente tem essa violência e até barbárie ainda no nosso mundo, nesse planeta. E aí a gente vai constatando que estamos num mundo inferior. Não no mundo selvagem e primitivo como era antes, né? Mas as evidências elas vão apontando verdadeiramente para um certo progresso na humanidade, em diversos aspectos. Isso é inegável, né? A tecnologia agora nos permite a gente conversar. A nossa amada Quinta de Luz está fechada e hoje a tecnologia nos permite a gente ter esse diálogo aqui, essa conversa, né? Então a gente tem aí, a humanidade teve um aspecto aí, em diversos aspectos, né? Esse eixo, né, tocado nas questões morais, encontrando a paridade fraterna em nossos tempos, campo fértil aí, né, assentado ou em alguma fé religiosa, né, ou o exemplo das muitas variadas instituições da sociedade civil organizada que se dedicam à assistência benevolente aos desvalidos, né, e necessitados, né? Então a gente tem muito, mas ainda estamos num processo, né, de verificar o quanto ainda temos que evoluir.
o quanto ainda temos que evoluir. E só vai depender de nós, o indivíduo. A gente muitas vezes, eu sempre digo aqui, né? A gente depende, a nosso processo evolutivo depende da grande massa. Mas se esta grande massa não tiver este pequena massa aqui, a gente não chega a lugar nenhum. Lembra que a gente está tudo no... Disse o Papa, né? O Francisco, aí ele disse, estamos tudo no mesmo barco. Né? Como diz o Chico Pinheiro todas as manhãs, que eu adoro ver ele falando. Eu gosto da pessoa, né? Talvez do jornal, mas a pessoa, eu gosto da pessoa falando. Então ele fala, ó, segue a Né, estamos todos dentro da mesma nave. E o que é que eu estou fazendo a nível de estrutura individual? Porque eu ainda estou cultivando inimigos dentro de mim. Através da minha mágoa, através dos meus processos ruidosos, raivosos. A doutrina espírita nos explica muito bem essas mudanças que vão fazendo gradativa, verificando em nosso orbe, ao expor que a Terra não é mais ocupada uma posição de mundo primitivo. Nós não temos mais esse mundo primitivo. Mas ainda estamos no eixo de evolução, onde reina ainda, né, uma selvageria e a maldade entre os seres humanos. Encontrando aí na categoria do mundo de provas, aí a gente se encontra, né, de provas e expiações, estamos nessa categoria. Caminhar para se tornar um mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração, ele só vai acontecer quando a gente olhar para dentro da gente e para o nosso próximo. Quando eu começar a cuidar de mim, eu vou cuidar do outro. Ou as pessoas estão muito... eu sempre digo assim, a gente tem que tomar cuidado para não tornar os nossos jovens egoístas, né? Porque nós estamos egoístas. Então esse mundo de regeneração, como nos ensina Kardec em sua obra, assim no estágio evolutivo em que vivemos, no qual a maldade e a perversidade ainda agrega o nosso orbe, ainda agraçam o nosso orbe, né? Ainda estar neste planeta de forma mais suscetível, camuflada, com menor índice de antagonismos. Aí vem o antagonismo, né? A fé raciocinada é isso. É a gente entrar nesse antagonismo e tirar as nossas conclusões. Claro que ostensivos aos menores na sociedade mais civilizada. O inimigo é que o Cristo se refere não deve ser entendido tão somente como o contrário, o antagonismo, né? A reencarnação do mal em nossas vidas, mas igualmente como todos aqueles todas aquelas pessoas que de algum modo nutrem por nós ou que nos nutre por elas qualquer nível de antipatia, desde que as mais graves e perigosas até as mais simples, com as quais deparamos no nosso dia a dia e que se verificam frequentemente no ambiente do trabalho, no ambiente familiar, nas relações de vizinhança, no uso de redes sociais, no trânsito, ou seja, em qualquer momento de interação com os demais pessoas em sociedade. Porque nesse sentido, meus caros amigos, o inimigo pode ser aquele vizinho com o qual nos antipatizamos por gostar de ouvir uma música em alto volume, num horário inadequado. Podemos tornar um inimigo. Podemos tornar um inimigo o nosso companheiro dentro de casa, que às vezes faz alguma coisa que nos desagrada e a gente começa a ficar antissocial, né? Não temos antipatia, né? Ficamos antipáticos, é essa a palavra. Porque aquele colega do trabalho que não obstante entendemos ser menos competente do que nós,
Foi promovido por merecimento, enquanto permanecemos estáticos na carreira. Então, tudo isso vai trazendo, né, alguns processos a nível de entendimento. Pode ser aquele ex-namorado que não conseguimos mais olhar no rosto por fatos ocorridos no passado, apesar de sabida necessidade de conceder-lhe o perdão, entre inúmeras e outras situações na realidade social que enfrentamos enquanto encarnados no vaso corpóreo. Nesse vaso corpóreo. Aprendi essa palavra com meu marido. Vaso, nós somos um vaso. Né? E é verdade, tem tudo sentido, né? As palavras que a gente vai usando, que vai utilizando, ela tem muito sentido, né? Então a gente estamos enfrentando dentro desse vaso corpóreo. Então a doutrina espírita nos demonstra com clareza que essas antipatias podem ser angariadas originalmente na presença da reencarnação, ou também, o que é muito comum, que pode derivar de vidas passadas, as quais se fazem ainda presentes justamente por não as termos resolvidos enquanto oportuno. E o restante inteiramente intactas as hostilidades do passado, né, que é onde a gente olha a cara do outro e diz assim, não gostei daquela pessoa. Ou dada o progresso já realizado, ressurge aí como resquícios de inimizades capitais existentes em vidas anteriores, que a gente precisa resolver aqui. Então, quando tu olhar para essa pessoa que tu não gostou, né, vai entender em que ponto tu se espelha. Porque alguma coisa ele vai te dar, como se dissesse assim, ó, eu tô despertando em tu exatamente aquilo que tu tem dentro de você. Essa antipatia. Igualmente, os espíritos jogados à luz sobre outro fenômeno que encontra, né, nas inimizades do passado, uma de suas principais origens, a obsessão, levada a efeito por espíritos sobre outros, reencarnados ou desencarnados, né? E aí, Márcio é que deveria falar bem sobre isso, né? Márcio e João, que gosta desses preceitos, né? Eu também gosto, mas eles que vêm falar com propriedade. Então, o que a gente vai trazendo, né, no nosso processo, as nossas cargas evolutivas, né? Que hoje até, às vezes não pode nem ser um obsessor desencarnado, tá? Às vezes tem os obsessores encarnados. E aí onde é que a gente tem que aprender a conviver com eles, né? Porque o codificador, né, ele nos traz neste capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que dedicou especialmente essa atenção a essa forma de inimizade, destacando o item, os inimigos desencarnados. Vai lá ler, tá lá no capítulo 12, tá? Que se pode ter inimigo entre os encarnados e os desencarnados, que os inimigos do mundo invisível, que vão se manifestando a sua maldade por meio das obsessões e as subjugações, né, às quais tantas pessoas estão expostas e que representam algumas das suas provas da vida. Então é necessário que a gente comece a entender melhor, né, esse processo. É de se ressaltar que a temática da obsessão conta com vasta literatura espírita, tá? Então vamos merecendo destaque aí, dentre outras, as obras de Manuel Filomeno, né, de Miranda, né, Manuel Filomeno de Miranda, né, Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que descortina diversos exemplos dos efeitos malévolos da obsessão de espíritos perversos em face de inimigos encarnados, encontrando por móvel populosos, né,
propulsores até de suas maldades, as desavenças, as antipatias ou as mágoas de vidas passadas. Então é muito interessante esse livro, tá? Se chama Espírito, né? De Manuel Filomeno de Miranda, ok? Qualquer coisa, tá lá na biblioteca, as meninas se disponibilizam a falar um pouquinho aí para vocês, ok? Então vai verificando, portanto, que em nossas diferentes experiências corpóreas, deparamos aí com diversas e variadas pessoas que, por questões do presente ou do passado, nos levam a sentimentos variados de antipatia, inimizade, aversão, mais ou menos intensos, e é, sem dúvida, a misericórdia divina que nos possibilita, através das diversas reencarnações, em conformidade com o plano reencarnatório adequado, pelo exercício do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio conta bastante, resgatarmos nossas dívidas e solucionarmos as pendências ainda existentes, a fim de progredirmos, né, em nossa marcha de aperfeiçoamento espiritual. O amor dedicado aos inimigos, né, que o Evangelho do Cristo, em sua essência, né, que é o Evangelho do amor, no sentimento que se constitui como verdadeiro, uma verdadeira amálgama, a unir as diferentes almas a elas, né, a Deus. E o amor figura como um ponto frugal, né, dos ensinamentos de Jesus, a base da segunda revelação, ao qual nos impulsiona a humanidade a um novo período, a sua marcha evolutiva. Então, minha gente, vamos entender bem a doutrina, né? Vamos entender bem o que é amar os nossos inimigos, por sua importância. São diversas as passagens no Evangelho que evidencia o amor como um mandamento divino, né, a sustentar todo o cristianismo. E é onde a gente vai vendo que com o efeito do Evangelho, somente o Evangelho de João, né, que se infere aí que o amor ao próximo, no dizer do Cristo, é um mandamento que encontra padrão no amor dedicado por ele, próprio aos homens. Então, tão elevado padrão pode nos soar, no primeiro momento, algo difícil, né? Se não improvável de ser alcançado no estado evolutivo em que nos encontramos. Pois lembremos aí de Jesus, enfrentou encarnado todas as agruras terrestres e com imenso sofrimento físico sacrificou sua própria vida corpórea por amor à humanidade. Então a gente se acha tão distante ou então tão pequenino, né, na nossa caminhada, na nossa trajetória, né, e a gente começa a nos sentir tão pequenino, né. Porém também é certo que o próprio Cristo, sem embargos de colocar seu amor ou outro como modelo a ser seguido, explicou o postulado aí do amor ao próximo por um parâmetro mais próximo daquele compreensível pelo homem de seu tempo, de qualquer tempo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então Allan Kardec, que vem em primorosa análise realizada sobre esse mandamento do Mestre, a partir dos ensinamentos dos espíritos superiores, nos legou valiosa lição ao elucidar, né? E ele elucida assim, que amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que queiramos que os outros nos façam por nós. E essa é a impressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para o próximo. Não se pode ter guia mais seguro, neste caso, do que
tomando por medida aquilo que desejamos para nós mesmos. Então é uma grande lição, é um grande ensinamento que o Cristo nos deixa e que Allan Kardec, ele através das suas palavras no entendimento, ele nos mostra que diz assim, olha, é capaz da gente amar como Cristo assim nos amou. Amor à humanidade. É só amar o próximo. É eu ter empatia e não antipatia. Com que direito, gente? A gente vai exigir dos nossos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência, devotamento, se nós mesmos não os temos com eles. Não é verdade? Então vem aí a prática dessa máxima que leva à instrução, né? A instrução do amor maior. E aí leva à destruição do egoísmo, não do ego, por favor. Não destrua os vossos egos, destrua o egoísmo, tá? Quando os homens as tornarem por regra de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdade fraterna e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem decisões, apenas união, concórdia, benevolência mútua com todos, sem diferença de igualdade, sem diferença de nada. Não se pode esquecer ainda que nas palavras de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é o maior. Amará o seu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Assim podemos dizer com acerto que o amor a Deus, essa lei de adoração, e o amor ao próximo é a lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei maior da doutrina do Cristo, a que se resume todos os demais mandamentos e as obrigações dos homens diante de Deus, entre si próprio, né? Entre si próprio. É isso mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Ai, gente, que coisa linda. É tão bom falar, né? Quando a gente fala, quando a gente aprende no nosso íntimo, né? A doutrina do Cristo. Tenho muitas falhas, viu? Não sou santa. Tenho muitas falhas, mas quando a gente aprende, a gente começa a ter e a nos rever, né, de uma forma mais verdadeira, mais leal, né, conosco. E aí a gente vai ter essa lealdade e essa veracidade com o outro. E essa límpida origem divina desses mandamentos, né? A gente vai legitimando, mesmo no cristão de boa fé, é convicto na força das palavras do Cristo, no encontro íntimo com a sua consciência. Como dedicar amor àquele que nos faz mal? Como é possível esquecer as ofensas sofridas dos nossos inimigos? Como se elas nunca tivessem ocorrido? Como é possível? Como a luz da lei divina, da conservação, amar nossos inimigos, sabendo que eles podem nos ofender novamente e até mesmo colocar nossa vida em risco. É possível aprender a amar aqueles que nos temos simpatia, que não temos simpatia, desculpa.
esses tantos questionamentos semelhantes surgem e desafiam ainda hoje o pensamento humano, mesmo aquelas pessoas mais fiéis aos ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, gente, o Espiritismo não está a salvo de tais indignações. Não nos tornamos santos quando começamos a entrar em contato com esses seres maravilhosos. Nem de dúvidas e nem de angústias sobre o correto proceder nos atos da vida. E talvez as tenha até mais que os outros, que professam crenças religiosas distintas ou que não se impõem com questões de natureza espiritual, dando aí o caráter científico que o Espiritismo estimula que venha a ser empregado por aquele que se dedica ao estudo de sua doutrina fundada na fé e raciocinada, né? Na fé raciocinada. Essa fé que nos leva ao eixo de entendimento, para além do Evangelho do Cristo, que constitui a segunda revelação das leis de Deus à humanidade. Aos espíritas encontram nas obras de Allan Kardec a expressão máxima da terceira revelação, fontes seguras e sólidas, né? Afiançam o conhecimento, o consolo, sem outras tantas obras complementares, fiéis à doutrina espírita, trazida a nós por espíritos superiores através da mediunidade de verdadeiros missionários do bem e do amor. É onde a gente começa a adquirir esses bálsamos de entendimento, de conhecimento. A gente começa a beber desta fonte. A gente escuta tanto isso dos nossos amigos espirituais que estão na Quinta de Luz nos orientando. Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Quando a gente perde a razão na fé, a gente sai destruindo muita coisa. Busca sempre um saber mais amplo. Argumenta e se questiona. Por favor, não existe fé cega. Fé cega deixa a gente louco. Deixa todos nós perdidos. Então questione. Para isso, a fé espírita há de ser permanentemente reconstruída no diálogo com os diversos saberes, especialmente na intenção entre o saber humano de vertente científica, filosófica ou experimental. É o saber espiritual, originando da interlocução mediúnica. Eis, portanto, aí, gente, sobre a formulação espírita, a razão da comunicatividade, um movimento de construção, é o que a gente está fazendo aqui, de crença sobre os diálogos. Por isso é capaz de enfrentar a razão face a face. A gente enfrenta a razão face a face. Eu tenho fé, mas a minha fé ela é raciocinada. É aquela fé que eu olho de face a face, em qualquer época da humanidade. Então o Espiritismo, por isso, não pode abandonar em tempo algum, não só o Espiritismo, mas a humanidade, né? Eu vou colocar a humanidade. Não pode abandonar em tempo alguma a possibilidade do diálogo, não apenas com os espíritos, a partir dos quais o conhecimento assume, né, a forma de revelação, né, em definição, né, do kardeciana, né, a definição kardeciana, mas também com os vários saberes humanos, especialmente o filosófico e o científico. A fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada,
sempre reconstruída ou recriará. Lamentavelmente, se isso não acontecer no novo tipo de fé cega, né, que se contenta em apenas fingir que é ver. Então, vamos se contentar nessa fé cega, que só faz apenas fingir. Eu finjo que vejo. Eu finjo que vejo uma pessoa necessitada, eu finjo que vejo o que está acontecendo no mundo, eu finjo que vejo que está tendo um vírus, eu vou fingindo. Então, meus queridos amigos e irmãos de boa fé, né, vamos começar a colocar nas nossas mentes que é necessário que a gente tenha que entrar num eixo de progredir e de evolução. É um pedido que eu faço a todos vocês, né? Essa prática. É necessário que a gente vá e entenda esse eixo de prática. Tenho 10 minutos, né? O Antônio já me passou aqui. O Salles Barros. E quando não sentimos necessidade que o outro faça nada para nós. Olha só, Salles. Quando a gente não tem essa necessidade, é necessário que a gente se avalie, porque nós somos seres sociáveis. Estamos vivendo em sociedade, estamos vivendo em comunidade. A humanidade é uma grande comunidade, né? As pessoas que eu convivo ao meu redor é uma comunidade. Então eu preciso avaliar o porquê eu não estou querendo me inserir nesta comunidade, né? Por que eu não estou, né? Quando não sentimos a necessidade, será realmente que a gente não sente? Temos a carência dentro de nós, todos nós, tá? Possuímos uma carência, né? Essa carência que pode ser levada de uma forma completamente ruim, porque tem aquela carência, eu quero um dengo, é tão bom receber um dengo, né? Não é aquela carência que a gente só faz pedir, querer que o outro faça por nós, né? Mas aquela carência de um dengo. Nós somos seres que precisamos ter essa convivência aqui, ó. Esta conversa, esse diálogo. Porque a partir do momento que eu entro nesse diálogo, nessa conversa, eu começo a construir uma realidade diferente. Então, querido, quando não se tem essa necessidade que o outro faça nada por nós, é necessário que a gente faça uma autoavaliação a nível interno. Porque talvez a gente não esteja sendo tão empático, né? A gente está sendo antipático, porque a gente não está entrando no eixo de convivência com o outro. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e que tenha sido satisfatória para um bom entendimento, né? Aprofunda mais, Salles. Eu não sei se essa pergunta foi para você ou se fez para alguma pessoa, tá? Mas ou pede para essa pessoa ou você procure entender um eixo de ensinamento. Eu sempre digo que todos nós precisamos aprofundar o nível de consciência, porque quando a gente tem consciência com a gente começa a elevar os nossos pensamentos em um nível de entendimento e de esclarecimento muito mais amplo. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Ai, meus queridos, tenho 5 minutos. Eu acho que eu vou passar mais um pouco, 10, porque todo mundo passa. Por que eu não posso? Olha a minha carência. Não, é porque eu tô tão feliz de falar com vocês hoje, né? A gente vai falando e a gente vai tendo uma percepção tão adequada, né, com relação ao que a gente está vivenciando hoje, nessa atualidade, essa atualidade que vai nos dando a percepção exata do que verdadeiramente a gente está entendendo na nossa estrutura, né, de ser, né, de pessoa que conduz algo para um trâmite maior. Então, meus queridos, vamos começar a ter essa fé mais raciocinada. Os nossos inimigos são construídos e não precisa ser aquele inimigo que eu tenho
mal que me fez. Não, às vezes a gente constrói inimigos dentro de casa. A gente constrói inimigos pertinho da gente, no nosso trabalho, na nossa instituição, até religiosa. Então nós vamos entender o porquê a gente está construindo esses inimigos. O que é que faz com que estas capacidades, né, de entendimento, essa revelação, né, que vai entrando num processo de definições internas, né? Esses vários saberes humanos que precisam ser colocados à exposição de muitos. Então é isso que a gente precisa começar a entender na nossa verdade. Porque esse tipo de fé cega, aquela que finge que não vê, ela é muito perigosa. É muito perigosa. Então vamos aprender verdadeiramente a abrir os nossos horizontes, amar o nosso inimigo, amar aqueles que a gente não concorda. É o que amar quem a gente ama é muito fácil. Amar quem a gente gosta é fácil demais. Abraçar quem a gente gosta é fácil demais. Mas vamos abraçar aquele que às vezes não nos faz bem. Esse é o mandamento maior do Cristo. Ok? Gente, eu fico numa euforia, numa felicidade, até o cansaço do dia, né? Ele parece que vai embora, né? Porque a gente vai falando, né, com vocês, a gente vai, eu vou aqui ganhando tanto ensinamento, né? Tanto aprendizado, né? Esse sorriso, João, é um sorriso de felicidade, de gratidão, né? Por estar fazendo aqui uma trajetória, né, de conhecimento, porque nada que eu trago aqui para vocês é o que eu não vivencio. Já repeti aqui, ó, na live hoje. Não sou santa, né? Adquiro os meus inimigos, mas eu, com esta consciência que estou passando para vocês, eu procuro cada ponto, né, trabalhar dentro de mim a empatia, o amor, né? A cordialidade, o respeito com o outro. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a crescer, a evoluir. E a gente evoluindo, a gente evolui o nosso planeta. Então, vamos fazer esse planeta em um campo melhor. Porque quando eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho ali, outro faz outro pouquinho lá, a gente vai ganhando uma corrente tão maravilhosa, tão edificante, né? Que a gente vai abraçando o mundo, ok? Então, eu agradeço a todos vocês a oportunidade que tenho aqui, né? De sempre poder aprender mais um pouco. Eu aprendo cada live que venho fazer, cada vídeo que eu faço, cada ensinamento, né? A luta é isso aí, a luta é diária, mas essa luta é a luta necessária, porque estamos no mundo de prova e expiação. E quando a gente começa a entender que estamos no mundo de prova e expiação, esta luta ela se torna mais vitoriosa, né? E nós todos temos a capacidade de vencer esta luta, ok? Gente, Novembro Azul, homens, mulheres, né? Avisem aí aos seus amados companheiros, né? Aos seus pais, aos seus irmãos, né? Que estamos nesta campanha do Novembro Azul. E esse Novembro Azul, ele nos traz a possibilidade de acordar, né? Porque homem também se cuida. Tá certo? Não é só mulher não, o homem também se cuida. Então, por favor, vocês mulheres aí, né, avisem aos seus irmãos, aos seus companheiros, aos seus pais, os homens que estão aqui hoje escutando a nossa live, né, lembre-se de fazer aí
todo o tratamento, né? Precocidade aí nessa visão. Cuidem do emocional, porque o emocional ele é um fator primordial para que a gente possa também adquirir saúde. A gente só não adquire saúde indo no médico, não. A gente adquire saúde também trabalhando o nosso emocional, né? Então, por favor, cuidem-se, ok? Gratidão imensa para todos vocês, né? Agradecemos aqui aos nossos amigos espirituais, a Deus que nos proporcionou hoje a essa linda live. Para mim, pelo menos para mim, foi linda, né? Porque eu estou extremamente aqui emocionada, né? Por falar para vocês hoje. Agradecer aos nossos amigos espirituais que nos acompanham sempre, nos orientando, nos dando o direcionamento necessário para que a gente possa, né, abrir cada vez mais o eixo de consciência nosso e de quem está ao nosso redor. Gratidão a todos, um beijo grande, que Deus os abençoe nesse finalzinho aí de semana, né, que a semana que vem seja plena, né, de boas renovações, de crescimento, né, de amor, né, de caridade, de empatia, né, a todos que a gente encontrar pelo caminho da nossa existência, ok? Um beijo, uma boa noite e até mais. Nos veremos em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.